e vamos dar início, então. Nesse momento, eu vou declarar aberta esta audiência pública número 03/2025. Inicialmente, farei a leitura do regulamento, e diz o seguinte: o presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 03/2025, que está sendo realizado nesta data, 26 de março de 2025, quarta-feira, às 14 horas, no formato online, via aplicativo Microsoft Teams, com o objetivo de instruir o processo número 001578, dígito 39.00/24, dígito 2, que trata de proposta de resolução normativa para definição das condições gerais, critérios e parâmetros para aplicação de sanções pela AGERGS, no estado do Rio Grande do Sul, aos concessionários do serviço de distribuição de gás canalizado e aos comercializadores registrados pela agência. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Aliás, devo registrar que esses trabalhos todos, esta audiência está sendo gravada e será depois transcrita. Duração. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 14. Procedimentos. A. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada a ata da audiência pública disponibilizada posteriormente no site da AGERGS. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. A metodologia da audiência. A. Abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública, que está sendo feito nesse momento. B. Espaço de 15 minutos para a manifestação da ouvidoria da AGERGS. C. Espaço de 15 minutos para a apresentação dos pareceres técnicos da AGERGS. D. Espaço de 15 minutos para a manifestação do poder concedente. E. Espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária. F. Espaço de 15 minutos para a manifestação de órgãos de usuários. E depois, na G, espaço de até 3 minutos para a manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. E, a seguir, encerramento. Eu verifico que já estão presentes muitos dos interessados e dos aqui relacionados, e por isso, de imediato, eu vou, abrindo os trabalhos, conceder a palavra ao Eduardo Mesquita, que é da Divisão de Atendimento ao Usuário, seria a ouvidoria da AGERGS. Mesquita está presente, saúdo o nosso ouvidor e estou, nesse momento, concedendo a palavra ao amigo. Muito obrigado, conselheiro relator desse processo, conselheiro Algir Lorenzon, pela oportunidade de, mais uma vez, divulgar os canais de acesso da ouvidoria. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação, não vou tomar muito tempo da audiência, mas, enfim, estou compartilhando uma pequena apresentação. Ficou disponível aí para acompanhamento, senhores, senhoras? Ok? Então, boa tarde a todos. Então, essa audiência pública, como já referiu o conselheiro Algir Lorenzon, que é relator deste processo, trata sobre normativas para aplicação de sanções nos serviços de distribuição de gás canalizado. Bom, a nossa ouvidoria
institucional que sempre funcionou com este nome, a partir da Lei Estadual 16.266, agora do final de dezembro do ano passado, criou, em substituição à ouvidoria setorial que nós estávamos operando, criou a Divisão de Atendimento ao Usuário, DAO, dentro de uma diretoria de assuntos institucionais. Então, nós seguimos com os mesmos atendimentos dados aos usuários, só que com outra roupagem, com outra dimensão, compondo aí uma diretoria. Então, independente das contribuições dos senhores e das senhoras nesta audiência pública, então é a oportunidade que nós temos de divulgar os canais de acesso ao usuário para opinar, para reclamar, para se manifestar, enfim, sobre os serviços regulados pela GERCS, né? Que muitas vezes, principalmente no interior do estado, o usuário, quando tem um conflito com uma concessionária qualquer, ele normalmente busca, em primeiro lugar, o PROCON local e, em segundo lugar, o Ministério Público local e, em terceiro lugar, a Câmara de Vereadores, e aí sim, após isso, que ele toma conhecimento dessa possibilidade de resolver seus conflitos junto às concessionárias reguladas pela GERCS, resolver seus conflitos através da nossa divisão de atendimento ao usuário. Né? São todos canais válidos, né? Que é próprio também fazer, tentar resolver os seus conflitos e suas manifestações, suas informações nesses canais, mas também é o nosso dia a dia atender e satisfazer e dissolver os conflitos eventualmente existentes entre a concessionária e o usuário. Então, a lei citada, 16.266, do final do ano passado, no artigo 7, a GERCS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, incumbe a GERCS zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. Então, esse é o norte dado aí pela legislação, pela nova legislação que reestruturou a GERCS, é o norte e sempre foi esse norte dentro do âmbito da nossa ouvidoria setorial, diferentemente da ouvidoria institucional, que também foi criada a partir dessa lei. Bem, então, nós, na divisão de atendimento ao usuário, nós estamos defendendo os interesses, de acordo com esse artigo mostrado, os interesses dos usuários dos serviços públicos dentro do triângulo da regulação, assim chamado, entre os usuários, o poder público, o Estado, municípios, União e as delegatárias empresas prestadoras de serviço. Esse é o conhecido triângulo da regulação, conhecido de todos. As áreas reguladas pela GERCS, nós temos, né, o gás canalizado aqui no cantinho, que é objeto desta audiência pública, o abastecimento de água e esgotamento sanitário, que seria os serviços prestados no âmbito de saneamento, rodovias, concessões rodoviárias, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, nas suas vários sistemas de longo curso e etc., e estações rodoviárias, travessias hidroviárias. Agora, a partir da nova lei da GERCS, né, foi introduzida a iluminação pública como uma área a ser regulada pela GERCS, assim que houver concessões nesse sentido. As ferrovias também foi introduzida a partir da nova lei de reestruturação da agência. Aeroportos regionais, que está
na iminência de serem concedidos os aeroportos de Passo Fundo e Lajeado, energia elétrica e irrigação. Então, dentro de todos esses âmbitos, os usuários têm o canal dentro da divisão de atendimento ao usuário, tem esse canal para resolver os seus conflitos entre as concessionárias de todos os serviços. Então, o nosso principal, né, quase 90% das manifestações se dão pelo 0800 9790066. A divisão, como havia falado, a divisão de atendimento ao usuário é um canal de comunicação entre o cidadão e a Agex. Ela foi criada para receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios sobre os serviços regulados e prestados pelas empresas concessionárias. Neste caso, a DAO, ou a nossa ouvidoria setorial, exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela concessionária, a qual o usuário consumidor não obteve atendimento satisfatório. Então, eu sempre lembro que não adianta o primeiro contato ser feito com o nosso 0800, tem que ser tentado resolver os problemas enfrentados pelos usuários diretamente com a concessionária, não dando conta de solução desse conflito, aí sim nos cabe mediar e tentar a melhor forma possível de solução do conflito. Então, a divisão de atendimento ao usuário da Agex é um instrumento de relacionamento, gerenciamento de conflitos entre a empresa delegatária do serviço concedido e o usuário desse serviço. E também, como é claro e natural, também auxilia no controle da qualidade dos serviços prestados por essas empresas concessionárias, e é o objeto principal da diretoria de saneamento. Então, os canais de acesso de todas as manifestações, seja elas quais forem, de usuários recebidas pela divisão de atendimento ao usuário. O nosso central de teleatendimento, que é o 0800 979 0066, já apresentado aos senhores e às senhoras, e esse serviço é prestado de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, que é o horário de atendimento da Agex. Pelo e-mail, atendimento-usuário, sem acento, @agex.rs.gov.br, ou pelo formulário localizado no site institucional, é o www.agex.rs.gov.br, fale conosco. E pelo aplicativo da Agex, que é uma ferramenta aí à disposição de todos, né, usuários, para fazer as suas manifestações. Faz diretamente pelo aplicativo, com a vantagem, a grande vantagem de que, uma vez feito pelo aplicativo, dá uma posição georreferenciada do local onde está sendo feita a manifestação. No caso do gás, é bem interessante, porque se for alguma coisa relativa a uma reclamação ou um acidente, alguma coisa na rede, e o usuário fizer essa manifestação pelo aplicativo, vai dar exatamente o georreferenciamento de onde ele está falando. Era isso, muito obrigado. É a divisão de atendimento ao usuário, né? Os canais estão aí, né? Pelo site é o https://www.agex.rs.gov.br/canais-de-atendimento. Isso vai dar direto no cadastro, e a partir do cadastro o usuário anexa arquivos, fotos, que ele bem entender, e faz a sua manifestação. Muito obrigado a todos pela atenção, e agradeço em especial ao conselheiro Algiro Lorenzon pela disponibilidade desse espaço de divulgação para os usuários. Muito obrigado. Retorno a palavra ao senhor conselheiro Algiro. Obrigado. Bom trabalho a todos.
Obrigado, Eduardo Mesquita. Eu quero também, antes de passar a palavra ao próximo orador, eu quero registrar que está participando desta sessão, desta audiência pública, o eminente conselheiro desta AGERGS, o conselheiro Lucas Ferro. Feito este registro, e seja bem-vindo, conselheiro Lucas. Quero Muito agora obrigado, passar a palavra ao eminente, já vejo que o conselheiro Lucas está presente mesmo, pela Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública, está escrito o André Bianchi. O André está presente. André, a palavra é sua, André, pelo tempo regimental. Ok, obrigado, conselheiro Algir. Escutam? Sim. Uma boa tarde a todos, boa tarde, conselheiro Lucas, boa tarde, colegas da AGERGS, representantes aí do Poder Concedente, representantes da SUGAM. De pronto, eu passo, então, a apresentação. Tá? A audiência pública 3 de 25, né, proposta de resolução para definição de condições gerais, critérios para a aplicação de sanções, né, para os concessionários de serviços de distribuição de gás canalizado. O Mesquita já falou um pouco sobre os serviços, né, que são regulados pela agência, né, só lembrando que a coluna mais à direita aí são serviços que a agência atua por delegação, né, os demais são ordinários da agência, né, estaduais, então vou pular aqui rapidamente. Bom, então a regulação do gás da distribuição de gás natural, ela se deu a partir do marco regulatório da Lei 15.648, de junho de 21. Né? E lá nos artigos 6º e primeiro da microfonia, os outros computadores aqui perto. Então, nos artigos 6º e 11º, estava descrito que é a agência que faria as regulações do setor. Né? Então, nós, desde o marco regulatório, a gente vem elaborando as resoluções, né? Já finalizamos a que regulamenta o serviço de distribuição propriamente dito, o mercado livre, e agora estamos no 3º regulamento. Né? Obviamente que a gente não atua só no regulamento, nós temos outras atividades, como avaliação de contrato. Perdão, que está dando uma microfonia. Tem um microfone ligado aqui. Avaliação de contratos e fiscalização também, né, do serviço de gás canalizado. Qual é o objetivo dessa proposta de resolução normativa? Definir as condições gerais, critérios, parâmetros para aplicação das sanções pela agência a distribuidora e comercializadores que atuam no mercado de gás aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Uma ideia de garantir o cumprimento das disposições legais, contratuais, regulamentares por parte do agente do setor. Estimular a prestação de serviço adequado, também visando a prevenção e a correção das irregularidades verificadas. O sumário da norma, então, que foi proposta, né, inicia, obviamente, com os objetivos, as disposições gerais, e aí nós vamos para as penalidades e infrações, tá? Então, a gente esclarece na resolução todas as penalidades, né, que são colocadas nessa norma. E essas penalidades, obviamente, elas são baseadas no contrato de concessão da distribuidora, na lei estadual do marco regulatório e nas outras duas resoluções da casa, né? Então, quais são as punições que são previstas lá no marco regulatório? Só um instantinho aqui para eu tentar resolver a microfonia. Perdão. Voltando, então. André, por favor, eu preciso dar um aviso. Está um microfone aberto, que está dando uma cacofonia, enfim, problema e prejudicando. Eu pediria, então,
todos os participantes, no caso, que mantenham seus microfones fechados, por favor. Obrigado. Uhum. Ok, então, a lei estadual, né, o Marco Regulatório do Gás, ele estabelece que as penalizações, né, ligadas ao mercado sejam sempre advertência com ou sem multa, então, por isso, duas seções, uma das advertências consideradas sem multa e advertências consideradas com multa. Solicitação para seria a suspensão temporária ou a revogação do registro, né? Como são aplicadas as sanções, né? Quais são as sanções definidas para essa resolução, a aplicação das sanções e os parâmetros e critérios para poder fixar as multas. Posteriormente, as posições é aplicada, então, essa resolução. Tá? Ela é aplicada ao concessionário dos serviços, né? Então, no caso do Rio Grande do Sul, o concessionário detentor, né, é a Sulgás, aos comercializadores que são registrados na AGERGS, né, que atuam no mercado livre de gás canalizado, e aos demais agentes, né, então produtores, autoprodutores, importadores, naquilo que for aplicável. Então, esses são casos mais específicos, mais pontuais. Tá? De modo geral, os agentes que são mais sujeitos às sanções, a essa normativa, são a Sulgás, como detentora da concessão, e os comercializadores que atuam no mercado livre. As penalidades aplicáveis, então, como eu falei, nós temos, pela lei, no marco regulatório, a Lei 15.648, de 21, toda a penalidade é uma advertência, né, e ela pode ser ou não acumulada com multa. O valor das penalidades com multa, elas variam de 0,005% até 3% da receita anual líquida do ano anterior ao ano que foi lavrado o auto de infração. Caso de transgressão significativa ou uma quantidade excessiva de infrações, o Conselho Superior da AGERGS pode recomendar, né, então tem o poder de recomendar para o poder concedente a intervenção administrativa ou a declaração de caducidade da concessão. Quais são as penalidades aplicáveis ao comercializador? Então, a suspensão temporária do registro da atuação, né, no mercado, então até 120 dias, sem poder celebrar novos contratos de fornecimento de gás a consumidores livres. Aqueles contratos que já estão vigentes ficarão assim até serem encerrados. Se o comercializador não resolver, né, a conformidade que fez com que ele tivesse uma suspensão, ele não pode assinar novos contratos, mas ele continua atuando naquele que ele já está assinado. Até 120 dias corridos ele tem para regularizar. Se ele não regularizar, ele vai para a revogação. A revogação, então, é cassado o registro comercializador. O comercializador não pode celebrar novos contratos, né, de fornecimento de gás para o mercado livre no Rio Grande do Sul durante 3 anos. Tá? Nesse caso, o período é 3 anos. Não tem a possibilidade, como na suspensão temporária, de que até 120 dias corridos, ou seja, então, se ele tiver a suspensão e no 15º dia ele regularizar e comunicar à agência, a suspensão é cancelada. Agora, quando ele perde, ele tem a revogação, ele fica os 3 anos sem poder comercializar gás no mercado livre no estado. Como é o processo de aplicação das sanções, tá? Então, qualquer irregularidade verificada no serviço é notificada ao infrator. Então, toda e qualquer irregularidade é notificada, é garantido, então, o direito aos princípios do processo legal, né, que tem ampla defesa e contraditório. Toda a aplicação de penalidade vai se dar por meio de um auto de infração. O infrator sempre vai ter prazos para manifestação e defesa, né, tido aí, né, o devido processo legal. E a decisão final, na instância administrativa, é do Conselho Superior da AGERGS. Aqui tem um fluxograma para a gente entender, então, como é que é aplicada as penalizações, né? Normalmente inicia com um ofício comunicando a fiscalização, então a concessionária ou o comercializador, ele recebe um ofício comunicando a fiscalização. Quando solicitado dados, ele tem um prazo para responder essa solicitação.
Vai haver a fiscalização, que pode acontecer onde? Em loco, ou seja, lá dentro da, da concessionária, ou em obras em campo da concessionária, ou o que a gente chama de fiscalização de escritório, que é aquela que acontece a partir dos dados da distribuidora lá dentro da GERGS. A gente avalia os dados lá dentro da agência. Posteriormente, então, a fiscalização vai ser gerado um relatório de fiscalização. Se nesse relatório de fiscalização forem evidenciadas não conformidades a partir de constatações, então constatamos vários itens e alguns geraram não conformidades. Se não gerar não conformidades, vai para um termo de encerramento. Então, não houve, né, todas as constatações, nenhuma delas gerou não conformidade. Se foram observadas não conformidades, vai ser lavrado um termo de notificação e enviado juntamente com o relatório de fiscalização à distribuidora, que tem prazo para manifestação ao termo de notificação. Tá? Transcorrido o prazo, tá, do termo de notificação, a concessionária se manifesta e há uma pré-análise da equipe que fiscalizou, né? Posteriormente a essa pré-análise, a equipe vai fazer uma informação e encaminhar para o gerente ou o diretor, né? Hoje diretor, né? Pela nova lei. Então, o gerente de energia ele vai observar se a concessionária ela teve toda a sua manifestação acolhida ou parte de sua manifestação e assim por diante. Se houve toda a manifestação foi acolhida, tanto pela equipe técnica quanto pelo diretor, vai ter um arquivamento de TN e o encerramento do processo. Caso a manifestação não tenha sido acolhida totalmente ou parcialmente, vai ser lavrado um auto de infração estabelecendo aí as punições, seja advertência com multa ou advertência sem multa, né? Vai ser encaminhado por um infrator que vai ter um período aqui de 10 a solicitar uma reconsideração, né, em relação ao que foi descrito ali no auto de infração. Se ela, transcorridos os 10 dias, ela não se manifestar, está estabelecida a multa, ela tem 30 dias para pagar a multa. Se ela não pagar, claro, pode ser que não exista uma multa aqui, sim uma advertência, então já vai direto para o termo de encerramento. Caso exista uma multa, ela tem que pagar a multa, não pagando a multa, ela vai ser inscrita no cadastro de inadimplentes. Bom, se nos 10 dias transcorridos, né, depois do auto de infração, ela se manifestou e entrou com pedido de reconsideração, esse pedido de reconsideração passa normalmente pelo diretor, o diretor observa se alguma das não conformidades pode ser convertida em advertência ou não, ou, eventualmente, com novos argumentos, o distribuidor ele entender que poderia não, né, seguir adiante aquela não conformidade. Se o auto de infração é mantido, né, ele vai para o conselho. Se ele não é mantido, ele vai para o termo de encerramento. Caso ele exista alguma conversão por parte do diretor para advertência, a concessionária ganha novo prazo se manifestar. Caso não exista conversão e seja mantido o auto de infração, vamos direto para o encaminhamento para o Conselho Superior julgar, então, se a multa é procedente, se as não conformidades são procedentes, e assim por diante, é a aplicação da multa. Então, ele faz apreciação, votação, e se a penalização é mantida, vamos aqui para a multa. E aí, de novo, né? Se ela tem 30 dias para pagar, para recolher o valor da multa, se não recolher, vai ser inscrita no CAD inadimplentes, no cadastro de inadimplentes. Caso ela recolha, o termo de encerramento é lavrado, né? Se o conselho entender que não procede aquele auto de infração, que não é né, não conformidades a distribuidora ela justificou, ela pode simplesmente encaminhar para um termo de encerramento. Então, é dessa forma que se dá o processo de fiscalização. Tá? Seguindo, então, como é o cálculo das multas? Né? A base de cálculo das multas sempre é a receita anual líquida do último exercício antes do auto de infração. Então, se o auto de infração for lavrado em junho de 25, então é a receita anual líquida do ano de 24. Tá? As infrações, elas foram distribuídas em 5 grupos, nós fizemos toda uma avaliação que está lá um dos anexos da proposta, né, de resolução.
Então, nós chegamos a multas que são do grupo 1, multas do grupo 2, e aí a gente vai dando a intensidade, né? Moderada, média, muito grave, gravíssima. O grupo 1, então, ele pode ter penalizações do tipo multa, né? Que vão de 0,005% até 0,25%. Grupo 2, 0,005% até 0,5%. E assim por diante. Então, grupo 5, que é gravíssima, pode ter uma multa de 0,005% até 3%. Tá? Isso por infração. Tá? A fixação do valor da multa considera a abrangência, a severidade da infração, a existência de reincidência. Então, por exemplo, uma penalidade que foi dada em função de uma fiscalização anterior e foi considerada como advertência sem multa, se ela reincidir nessa penalidade, essa penalidade passa a ser enquadrada no grupo 1. Tá? E se ela reincidir em outras penalidades, obviamente vai ter agravantes, né? Ou seja, ela foi penalizada por um erro, não corrigiu o erro, e aí, obviamente, tem um agravante aí. Obviamente, também temos circunstâncias atenuantes. Então, a concessionária ela pode ter corrigido a fiscalização, é fiscalizado, por exemplo, informações do segundo semestre do ano de 24. Bom, encontramos algumas não conformidades aqui, mas ela já corrigiu essas não conformidades, em 25 já está corrigido. Então, obviamente, aí temos um atenuante, né? Ou seja, ela identificou o erro, corrigiu o erro, tá? O cálculo da multa envolve, então, uma dosimetria que considera a alíquota do grupo. Então, o grupo 1 ele vai até 0,25% da receita anual líquida. O grupo 2 até 0,5% e assim por diante. Não tem zero, né? Não tem 0%. 0% ela é uma advertência. Concessionária, então, ela, né, como exemplo aqui de infrações, por exemplo, se ela deixar de disponibilizar informações de contato aos usuários, então contatos da distribuidora para que os usuários, né, consigam fazer uma reclamação, por exemplo, que está comentando ali, ela vai ter uma advertência sem multa. Se observarmos isso numa fiscalização posterior, ela vai para uma advertência com multa daí. A leitura ou faturamento em desacordo com a regulação, então, em desacordo com aquilo que foi aprovado pela AGERGS, ela vai para uma advertência com multa do grupo 3. Tá? Então, vai até 1%. Perdão. Não enviar informações solicitadas para a AGERGS, por exemplo, se a AGERGS solicitar informações, seja para uma análise tarifária ou para uma fiscalização, e ela não atender, ela vai ter uma advertência com multa do grupo 4. Pode ir até 2%. O comercializador, então, se ele deixar de comunicar alterações sociais da empresa no prazo, né, que é estabelecido na resolução 68 de 23 da AGERGS, ele vai ter a suspensão temporária. Então, ele fica 120 dias sem poder ter novos contratos de fornecimento de gás no Estado. Se ele tiver em fornecer gás em desacordo com a legislação, vai ter a revogação do registro, ele fica 3 anos sem poder vender gás no Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que isso é para novos contratos. Os contratos que estão vigendo, eles continuam do jeito que estão, e aí o consumidor, a gente vai comunicar, obviamente, o consumidor, o gás também, e ele vai ter que tomar as suas ações aí para resolver isso com o fornecedor dele. Aqui um exemplo, então, de uma, né, hipoteticamente, a gente considera como se fosse, se eu fiz uma fiscalização dos contratos de fornecimento de gás da distribuidora, né, eu fiscalizando 30 contratos, sendo que 6 deles não foram encaminhados à AGERGS para um exame de aprovação, então, ou seja, nós não, isso é uma das obrigações da distribuidora, então ela tem que encaminhar os contratos de fornecimento de gás para a pré-aprovação da agência, e ela não encaminhou 6 deles, tá? Então, ela deixou de encaminhar atos ou negócios jurídicos para exame e pré-aprovação da agência, tá? O que acontece? Então, nós temos uma multa do grupo 5, inciso terceiro, e aí a gente vai fazer o quê? Os condicionantes. Quais são os condicionantes? Uma amostra de 30 contratos, 6 deles com erro, tá? Então, a gente vai dividir o número de erro pelo total. Ou seja, 20% dos contratos têm erro, tem problema. Aí a gente vem para essa
situação aqui, ou seja, 20%. Para esse exemplo hipotético, então, a distribuidora ela poderia ganhar uma infração, por essa não conformidade, ela poderia ganhar uma multa que variaria aí de mais ou menos 0,3% até 0,9% da receita anual líquida. Então, para essa infração aqui. Lembrando, se ela tiver 5 ou 6 infrações, cada infração é avaliada de forma distinta. Como considerações finais, então, o sistema de sanções que a agência pensou, né, é um instrumento para garantir a conformidade e a qualidade do serviço do gás canalizado, né? Não tem, assim como qualquer lei, né, a gente tenta coibir, né, problemas futuros, né, porque, evitar, né, vamos dizer assim, coibir, evitar, tá? A transparência nos critérios de aplicação das sanções contribui para a qualificação do serviço público e a gente não pode esquecer que a GERGS permite, então, a celebração de termo de ajustamento de conduta, né? Então, existe uma resolução da Casa, que é a 47 de 2019, que permite e regra todo como deve ser celebrado um TAC, né, do agente que foi penalizado com a GERGS para resolução dos problemas identificados com a fiscalização. Por fim, então, Muito bem, agradeço aí a atenção de todos e reconhecendo só a equipe, né, conselheiro, só para fechar, então, um agradecimento, né, eu trabalhei no projeto, a advogada Sheila, né, a doutora Sheila, Luciano Schumacher, o Alexandre como diretor da DGIP, pessoal da DRE, né, da diretora Ana, né, eu agradeço a atenção, diretor-geral, né, adjunto do diretor-geral, né, o Vinícius, o Carlos, então nos ajudam bastante. Muito obrigado. Cumprimentos a todos que integram a diretoria e especialmente a você, André, pela sua participação. E agora, dando prosseguimento, eu vou colocar a palavra à disposição do representante ou da representante, se houver, do poder concedente. Eu não recebi inscrição, nós não recebemos inscrição, nem eu, nem minha assessoria, ninguém recebeu a inscrição. Eu pergunto se está presente, se deseja a manifestação. Não, não vejo. Então, passamos adiante. Passamos adiante. Agora, o espaço é destinado para a manifestação da concessionária. Também não recebemos inscrição, só recebemos a manifestação de que estava acompanhando, mas nenhuma inscrição feita. Pergunto se tem alguma representante, não tem. Então, passamos adiante. Agora, o espaço concedido é de até 3 minutos para manifestação pessoal de quem estiver participando, limitado ao tempo de duração da audiência pública, claro. Então, eu abro agora a possibilidade de manifestação pessoal, nesse tempo de 3 minutos. Eu não estou aqui vendo alguém que queira se manifestar, e assim eu vejo que nós estamos completando nossa tarefa, nosso trabalho desta tarde. Pergunto aqui à nossa assessoria se tem alguma manifestação mais, se nós precisamos fazer algum registro. Não precisamos e não temos nenhum outro registro a fazer, a não ser agradecer a participação de todos, repetindo que, em nome da GERGS, foi uma honra ter presidido esta audiência pública número 03/2025, totalmente aberta à participação de todos, dentro daquilo que nós estabelecemos como a abertura completa da GERGS, a participação da chamada sociedade civil e de todos os interessados, e assim, agradecendo a presença de todos, eu dou neste momento como encerrada a audiência pública número 03/2025. Muito obrigado. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde a todos. Obrigado, conselheiro Lucas, pela sua participação.